Voltamos, né? Voltamos, né, pessoal? Vamos continuar então com a nossa aula? Sim. Sim. Deixa eu ver quantos tem. Peraí, tem mais gente pedindo aqui para entrar. Deixa só essa pessoa entrar aqui. Tá. Então, pessoal, o aneurisma é isso, né? A parede da artéria ali, ou do vaso sanguíneo, ela tá frágil, pode ocasionar aí aquela protuberância, que é o inchaço, né, da parede da artéria, e em alguns casos, pode romper essa parede, porque ela vai estar enfraquecida, tá? Quais são as causas desses aneurisma? É quando a parede do vaso está enfraquecida, né? Uma das causas principais pode ser congênita, né? O paciente ele já nasce com aquela parede da artéria ou do vaso deficiente, né? Enfraquecida, já com aquela protuberância, ou pode desenvolver mais tarde, né? Muitas vezes a circulação daquele paciente não está da forma como deveria estar. Outras vezes, aquela parede da artéria ou do vaso, ela vai se lesionar por algum motivo desconhecido, e aí pode também ser uma das causas. Quando ocorre isso, que for congênito, ou o paciente adquire esse aneurisma ao longo da vida, esse paciente, a partir do momento que ele é diagnosticado com esse aneurisma, ele é monitorado pelo médico, tá? Dependendo ali de como está aquele vaso, aquela parede ali, o médico ele vai monitorar ali de 6 em 6 meses, ou de 3 em 3 meses, ou anualmente, tá? Então, ele vai ficar monitorando para poder ver como que tá, para não causar maiores danos aí ao paciente, tá? Se ele for diagnosticado aí com aneurisma desde quando ele nasceu, né, que é congênito, ele vai ser monitorado aí uma vida toda, né? Esse paciente aí tem chance de viver muitos e muitos anos, né? Seguindo aí algumas recomendações médicas, mas ocorre daqueles pacientes que têm aneurisma e nem sabe. Só vai saber quando algo mais grave acontecer, tá? E é o que normalmente acontece, né? Quais são os principais fatores de risco para o aparecimento do aneurisma? As mulheres são mais propensas. Por quê? Será, né? O uso anticoncepcional está bem ligado intimamente aí com o enfraquecimento das paredes dos vasos, tá, pessoal? Das artérias. Uso de cigarro, pressão alta, tá? Aterosclerose, que são aquelas placas de gordura que a gente falou nas aulas passadas. Uso de drogas, tá? Principalmente cocaína. Algum ferimento, algum trauma que aquele paciente teve na cabeça, consumo excessivo de álcool, alguns tipos de infecção sanguínea, tá? É importante falar também que as crianças quase nunca são diagnosticadas com aneurisma, a não ser que seja congênito, tá? Esse tipo de problema é mais comum em pessoas adultas, tá? Então, tudo isso aí pode ser fator de risco.
Obviamente que se você fumar, se você tiver pressão alta, aterosclerose, isso não é um fator determinante para você ter o aneurisma. Você pode ter tudo isso aí e não possuir ainda o aneurisma, né? Porque ele vai se manifestar aí a longo prazo, tá? Quais são os principais sintomas? Visão dupla, perda da visão, é um dos sintomas bem específicos do aneurisma, dor de cabeça intensa, constante, dor nos olhos, no pescoço, o pescoço fica rígido também, náuseas e vômitos, tudo em decorrência da cefaleia do paciente, tá? Perda de consciência, confusão mental, fotofobia, né, que é a sensibilidade à luz forte e convulsões. Tudo isso aí são sintomas do aneurisma cerebral. Normalmente, pessoal, o paciente, quando ele vem apresentar os sintomas, ele sempre apresenta 2, 3, até 4 sintomas simultaneamente, tá? Como é feito um diagnóstico? O diagnóstico do aneurisma, pessoal, ele não é muito complexo, tá? É feito aí através de um exame ocular, que o médico ele consegue visualizar aí a pressão intracraniana, né? O exame neurológico também pode diagnosticar o aneurisma cerebral, tá? Agora, o exame mais preciso e certo de fechar o diagnóstico correto é a tomografia computadorizada da cabeça e a ressonância magnética da cabeça. Por quê? Ali vai ser vai tirar uma foto da sua cabeça, né? O médico ele vai conseguir, através desses exames, visualizar todo o seu sistema neurológico, né? Vai ver sua massa encefálica, suas artérias, ver como que tá, ver todas as suas glândulas, vai ver tudo, né? Então, é muito importante esses exames para o médico diagnosticar o aneurisma. Por que que esses exames... O médico, ele vai fazer um exame ocular, ele vai... É, vê que o paciente tem um aneurisma por causa da pressão intracraniana. Beleza, ele já sabe. Só que ele não sabe em que local que tá. Se é aqui na fronte do paciente, se é aqui atrás, se é nas laterais. Então, esses exames é muito importante para o médico saber exatamente aonde está localizado, né? Então, por isso que é muito importante esse exame. O tratamento. Pessoal, o tratamento, o mais utilizado pelos médicos é a clipagem. A clipagem, pessoal, simplesmente ele vai ali, ó, com um clipezinho e vai clipar mesmo, né? Como se fosse um clipe para poder não deixar aquele vaso romper, tá? Ele é feito aí através de cirurgia. Quando o paciente está em tratamento do aneurisma cerebral, um cuidado essencial, repouso total no leito e restrição à atividade física zero, tá? Nada de deambulação, nada de dar uma voltinha no corredor, nada. E o médico ele vai passar também, logicamente, várias medicações aí para poder estar tratando o paciente, né? Antibióticos, anti-inflamatórios pós-cirúrgicos, outros medicamentos aí para poder evitar a confusão, se o médico vê que há necessidade, né? E remédios analgésicos para dor de cabeça. No caso, o paciente ele está com a pressão arterial elevada, medicamento para pressão. Se ele está com a pressão intracraniana elevada, né? Então o médico ele tenta controlar isso aí através de medicações. Então existe aí uma gama de tratamentos para esse paciente. O mais utilizado é a cirurgia, tá, pessoal? Porque dependendo de como tá ali a parede daquela artéria, daquele vaso do paciente, o médico ele vai aguardar um tempo, monitorando,
e outras vezes está muito danificado e o médico já opta pela cirurgia. Por quê? Porque se ele não fizer a cirurgia e clipar ali aquela artéria, aquele local específico pode romper o vaso e aí vai ocorrer o quê? A hemorragia cerebral no paciente, né? E uma grande, imensa maioria das vezes, quando há hemorragia cerebral no paciente, o paciente ele vai a óbito, tá? Então, o médico ele tem todo esse cuidado de fazer logo a cirurgia antes de que isso aconteça, tá? Os principais cuidados de enfermagem. O paciente fez a cirurgia e está sob seus cuidados lá na clínica médica, né? Então, você vai ficar super atento ao nível de consciência daquele paciente, né? Além de estar atento, é importante você passar essa sua atenção aí toda para o prontuário do paciente, o que você observou. É importante sempre as anotações, alteração aí do perfil neurológico do paciente também. Além de você comunicar imediatamente ao médico, você vai colocar no prontuário, porque muitas vezes você acha que só colocando no prontuário, beleza, na hora da visita o médico vem e lê o prontuário do paciente, né? E vê lá. Mas muitas das vezes é preciso, além de anotar no prontuário, são problemas urgentes, né? Tem que ser avisado para o médico logo, porque vai que ele não volta hoje para a visita, só amanhã, né? Aquele paciente vai correr risco. Então, assim, alteração do perfil neurológico do paciente, não só colocar no prontuário, e sim relatar imediatamente ele para o médico, tá? Outra coisa, estar atento aí às necessidades fisiológicas do paciente, aquela frequência. O paciente ele não pode fazer esforço físico nenhum. Lembra que a gente falou que repouso absoluto? Ele não pode fazer esforço físico para poder evacuar, né? Porque pode correr o risco ali de ter uma ruptura, né, na artéria, então ele não pode fazer nenhuma forcinha. Então a dieta dele tem que ser uma dieta rica em fibras, né, para ser uma dieta laxativa, tá? Repouso absoluto no leito, controle rigorosíssimo da pressão arterial. Normalmente, um paciente desse, o médico ele sempre pede para a gente verificar a pressão do paciente de 2 em 2 horas no máximo. Tem paciente que é de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, né? E esse tipo de paciente, o controle ele é bem rigoroso. Ele é de 2 em 2 horas no máximo, tá? Ficar atento aí a convulsões e alterações do quadro clínico, qualquer alteração do paciente neurológico, tem que avisar imediatamente ao médico qualquer tipo de alteração. Não basta só colocar no prontuário. Por quê? Porque às vezes você pegou o plantão ali das 7 da noite e tá ali cuidando do paciente, ele teve uma alteração e você não vai chamar o médico. Pode ser que esse médico esteja numa cirurgia, no centro cirúrgico, aí ele não passa, não vai mais ver o paciente hoje, né? Ele só vai passar amanhã de manhã, e talvez nem é ele mais, já é outro do plantão, né? Então, em casos de pacientes neurológicos, não basta apenas colocar no prontuário. Alterações aí cognitivas, alterações de neurológicas mesmo, tem que chamar o médico na hora, tá bom? Pessoal, dúvidas quanto ao aneurisma cerebral? Uma curiosidade que eu vou falar aqui para vocês, só para poder ficar assim bem entendido e não confundir uma coisa com a outra. Ontem a gente falou sobre o AVC isquêmico e hemorrágico, né? O que acontece com o aneurisma é bem parecido com o AVC hemorrágico. Por quê? Porque o AVC hemorrágico não é o rompimento da artéria, que ocorre ali o derramamento de sangue no cérebro. No aneurisma, ocorre a mesma coisa, o rompimento da artéria, tá? Que derrama ali o sangue no cérebro. Porém, são causas diferentes, tá? Beleza? Sim. Ótimo. Olha só, deixa eu falar para vocês.
Dodô só visualizou, não respondeu. Ela deve estar super ocupada, mas hoje mais tarde ela me responde. Se ela me responder alguma coisa relevante, eu coloco no grupo para vocês. Aí, a gente está faltando terminar aqui 6 slides, que é só as alterações do estado de consciência, que é o coma. E aí eu vou deixar para falar amanhã. Aí amanhã eu vou colocar a atividade, a gente entra e finaliza essa, esse conteúdo do sistema neurológico e a gente revisa aí alguma coisa que vocês acharem relevante para a prova, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida também, amanhã a gente vê isso, tá bom? Ok, Qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp. Boa noite. tá bom. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite.